Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área e eu vim fazer o seguinte, eu vim analisar a última prova da ESA com vocês, até mesmo porque a gente tem tido uma mudança significativa na estrutura de prova da geografia, a gente tem tido mapas, gráficos agora, algo que não era muito comum na prova. Antigamente, a prova da ESA era aquela prova muito papum, sabe? Você tinha, ou você não sabia, ou você sabia ou você não sabia. Mas era uma questão muito associada a de gravar, memorizar, né? Eram, assim, informações extremamente pontuais. E a gente teve uma mudança aí na prova de 2022, a gente já viu essa mudança. E em 2023 a gente teve uma consolidação da mudança da prova de geografia. Então a gente tem agora questões que são mais interdisciplinar, uma questão ali que você precisa saber interpretar os dados que ele tá te dando do gráfico, da imagem, do mapa, tá? Agora ele não quer mais aquela informação pontual, ele quer uma informação que é melhor elaborada, tá? Então assim, a gente precisa então, a partir dessa nova prova da ESA, também prever, né, assim, as próximas provas. Estudar pelo modelo que a gente estudava vai ser agora defasado, vai ser um modelo de estudo defasado. Então, a partir da análise da prova de 2022 e principalmente da prova de 2023, que foi a última prova, a gente precisa criar novas estratégias de estudos para a ESA, tá? Então, é extremamente importante a gente avaliar essa prova para a gente poder avaliar os nossos novos exercícios, os novos modelos de questão para a gente fazer. Porque ficar fazendo questões antigas da ESA talvez vai ser extremamente discrepante para essas novas provas. Talvez não vai treinar você para o que você precisa, tá? Então eu trouxe aí a prova antiga, a nossa última prova, a gente vai avaliar aí como que tá a divisão entre geografia humana e geografia física. A ESA sempre foi muito geografia física, tá? Então a gente pode fazer aí novas avaliações e também prever aí como que a gente vai estudar para nova prova, tá? A prova aí de 2024. Ok? E aí, gente, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de alguma ajuda, só me chamar lá no @Prof. Jéssica Fontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nessa jornada de aprovação, tá? Então, bora lá. A primeira questão que ele colocou aqui pra gente é o tema de população, tá? Também é um tema que já é tradicional da ESA. A ESA sempre pediu bastante população. Na verdade, as provas militares gostam muito de população. Caiu na prova da SpaceX esse ano, caiu na prova da ESA. E, de uma certa maneira, a gente precisa saber fazer a análise de população corretamente. Ele trouxe aqui uma imagem, coisa que era, assim, a gente nunca tinha visto até a prova de 2022. Era extremamente incomum a gente encontrar na prova da ESA como um todo questões associadas à imagem, gráfico, etc. E agora tá vindo firme e forte. A gente vai ver aí, ao longo das questões, que a ESA colocou bastante questões de imagem, tá? De gráfico, de análise de gráfico. E esse gráfico aqui, ele é um gráfico bastante comum da questão da temática de população. Geralmente ou vai aparecer esse gráfico ou vai aparecer uma pirâmide etária. Então você vai ter que fazer a análise dos dois. Esse gráfico aqui se chama gráfico de transição demográfica, tá? Ele é basicamente um gráfico que é dividido em dois. Eu vou até desenhar aqui para vocês, porque ele não tá nessa divisão, para que a gente possa também entender um pouco da matéria, né? Ele é dividido em 4 fases, na verdade. Então aqui a gente tem a fase 1, a 2, a 3 e a 4. Na fase 1, ele vai mostrar pra gente as altas taxas de natalidade. Vou botar aqui para vocês. Natalidade. E ele vai mostrar aqui pra gente também as altas taxas de mortalidade, tudo bem? E aí ele vai mostrar como que essas taxas elas vão evoluindo ao longo dos anos. Na fase 2, na faixa de mortalidade, a gente já tem uma diminuição substancial da taxa de mortalidade, tá? Aqui, ó. Na fase 2, a gente já tem uma diminuição substancial dessa taxa de mortalidade, até mesmo porque, gente, é muito mais fácil eu diminuir a taxa de mortalidade do que a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, ela diminui, por exemplo, com ações básicas de saneamento básico, ações básicas de higiene. Vocês se lembram quando a gente teve a Covid? E a primeira coisa que pediram pra gente fazer era usar álcool em gel e botar máscara? Ou seja, ações bem simples que já poderiam diminuir a taxa de mortalidade da Covid-19, né? Já as taxas de natalidade, para diminuir as taxas de natalidade, a gente precisa ter mudanças
estruturais na sociedade. Eu preciso que a mulher ela entre no mercado de trabalho efetivamente, que ela comece a estudar. Eu preciso que as famílias comecem a ter planejamento familiar. Eu preciso que os métodos anticonceptivos, né, os métodos contraceptivos, eles comecem a se popularizar. E aí, nesse sentido, eu preciso ter uma sociedade menos conservadora, que comece amplamente a utilizar esses métodos contraceptivos, né, esses anticoncepcionais. Então, assim, são mudanças que são extremamente difíceis de acontecerem, que levam anos, que levam décadas para acontecer. Então, é por isso que quando a gente olha para a fase 2, a gente tem uma diminuição muito forte. Eu vou até diminuir aqui mais para vocês. A gente tem uma mudança muito forte da taxa de mortalidade, tá? Porque o saneamento básico, ele começa a se popularizar, aparece vacina, aparece antibiótico, etc. Mas as taxas de natalidade, elas continuam altas na fase 2, né? Vou botar aqui, ó. Na fase 2, elas continuam altas. E é na fase 2, por exemplo, que a gente vai ter a explosão demográfica, tudo bem? Já na fase 3, a gente vai ter uma diminuição da taxa de natalidade e, em compensação, a taxa de mortalidade, ela meio que encontra estabilidade, tá? Então, aqui a gente vai ter a explosão demográfica, de fato, tá? E na fase 4, a gente pode, por exemplo, começar a ter o decréscimo de população. A gente literalmente vai ter uma estabilidade demográfica, a população vai começar a crescer muito vagarosamente, mas ele pode chegar até a ter um decréscimo, ou seja, vai morrer mais do que nascer. Tá? Então, nesse sentido aqui específico, a gente pode ter uma involução populacional em vez de uma evolução populacional. O Brasil está aí no final da fase 3, a gente está quase alcançando a fase 4, e é nesse sentido aí, então, que a gente precisa entender quais são as características da população brasileira. As características da redução da população brasileira numa fase 3 é ter reduzida a taxa de natalidade e reduzida a taxa de mortalidade. No censo 2022 que a gente teve agora, que em 2023 foi lançado os dados demográficos, a gente conseguiu perceber que essa evolução da população brasileira ainda está mais rápido. A gente ainda é um país de jovens adultos, mas agora nós estamos envelhecendo muito mais rápido, então ainda predomina os jovens e adultos, mas provavelmente na próxima década a gente já vai inverter a nossa pirâmide, né? A gente vai ter mais idosos do que jovens e adultos, ou seja, isso pode até configurar um problema, né, para a população brasileira, para a economia brasileira de um certo momento. Vamos lá dar uma olhada, né? Acabei de mostrar aqui para vocês a teoria e vamos ver o que ele pedia para gente. A partir da década de 60, o Brasil vem registrando uma queda acentuada em suas taxas de natalidade e mortalidade, tá? O Brasil vive a explosão demográfica pós Segunda Guerra Mundial, tá? Tal fato está ligado à criação do Ministério da Saúde na década de 50, que diminuiu a taxa de natalidade, etc., a taxa de mortalidade também, período que iniciaram as campanhas de combate a doenças endêmicas, organização de programação de vacinas em âmbito nacional. Ok. O gráfico abaixo mostra a transição demográfica pelo qual nosso país vem passando ao longo dos últimos anos, evidenciando em sua dinâmica o crescimento populacional. Aqui a gente está em 2014, então a gente está abaixando, né? 2014 são quase 10 anos, então isso aqui está bem mais abaixo, tá? Então a gente consegue perceber aí que a gente tinha um crescimento baixo no início do século XX, mas que a gente alcança, né, essas áreas de grande crescimento vegetativo ali na década de 40, 50, 60, 70, etc. E a gente vem abaixando cada vez mais, tá? Vamos lá. O gráfico abaixo demonstra a transição demográfica pelo qual nosso país vem passando ao longo dos últimos anos, evidenciando em sua dinâmica de crescimento populacional processos de CRE. Aumento do crescimento vegetativo? Não, gente, a gente está tendo diminuição do nosso crescimento vegetativo, tá? Professora, o que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo, ele é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se está nascendo muita gente, mas está morrendo muita gente, ou seja, se eu tenho uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade também alta, eu vou ter um crescimento vegetativo baixo, tá? Se está nascendo muita gente, mas está morrendo poucas pessoas, né? Então a gente está morrendo gente, a gente tem um crescimento vegetativo alto, né?
E se está nascendo pouca gente, morrendo pouca gente, a gente tem crescimento vegetativo baixo, tá? Então, a gente tem visto aí um crescimento vegetativo a partir de 65 diminuindo, tá bom? Então, ele mostrou aqui pra gente a partir de 65, a gente tem aqui, ó, um pico e aí cada vez menor, tá? Porque a gente tem tido uma diminuição da taxa de natalidade. E agora aqui, ó, a gente tem quase chegado a uma estabilidade em termos de taxas de mortalidade. Aumento da taxa de mortalidade? Não, diminuição, tá, gente? Diminuição de taxa de mortalidade. Ao longo da transição demográfica, a gente vai diminuir a taxa de mortalidade. Aumento da taxa de natalidade? Diminuição, tá? O que acontece, gente? Em 1940, na década de 40, a gente vai ter a explosão demográfica brasileira, falei que é no pós-guerra. De fato, a gente tem o pico de taxa de natalidade, mas o pico do crescimento vegetativo do Brasil pós Segunda Guerra Mundial é porque a gente tem um pico da taxa de natalidade e uma diminuição muito drástica da taxa de mortalidade. E isso vai cada vez diminuindo mais a partir de 45, tá? Redução da expectativa de vida. Gente, a gente não consegue ver a expectativa de vida num gráfico de transição demográfica, tá? Mas eu falei pra vocês uma coisa. Ao longo da transição demográfica, significa que o país, qualquer país, né? Porque eu posso colocar esse gráfico para qualquer país. Vai passando, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A fase 4 significa que o país está com uma ótima qualidade de vida, né? Então, é um país desenvolvido, um país ali emergente, desenvolvido. Então, significa que a expectativa de vida é alta. Lembra que eu falei pra vocês que o Brasil é um país que ainda é composto de jovens e adultos, mas que está envelhecendo? Por quê? Porque a nossa expectativa de vida cada vez está maior, tá? Então, essa aqui também não está tendo redução. E a gente está tendo uma redução do crescimento vegetativo a partir de 65. Perfeito, tá? Então, de fato, aí, nós estamos crescendo cada vez menos. O Brasil tem um crescimento vegetativo que ainda é positivo, mas estamos crescendo a cada vez, assim, ritmos cada vez mais lento, e vai ter um momento que a gente vai parar de crescer. A gente vai começar a decrescer a população brasileira, né? Em 2022, chegamos a 203 milhões, sendo que a projeção era de 212, né? E aí, quando a gente foi ver mesmo com o censo, viu que é 203. Ou seja, a gente ainda cresceu menos do que era o esperado. Então, significa que é ainda mais lento do que a gente pensava que era, tá? Então, aqui, gabarito, letra E. O processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira pode ser dividido em 4 etapas. Olha que revisão ótima para vocês, tá? Em 1930, metrópoles como polo de atividade. A urbanização brasileira, a formação da rede urbana brasileira, ela está ligada à industrialização brasileira, né? Nossa urbanização como processo, como fenômeno, começa a acontecer ali em 1940, tá? Mas é um resultado direto do processo de industrialização, que vai ser um processo atrativo para as pessoas do campo. Então, as pessoas vão começar a migrar do campo para as cidades e a gente vai começar a formar, então, as cidades brasileiras como um fenômeno, né? Como um processo. Ah, professora, mas já tinha cidades antes de 30. Tinha Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades no Nordeste, né, cidades em Minas Gerais. Mas todas essas cidades, elas foram criadas, organizadas dentro de ciclos econômicos. Agora a gente vai começar a ver a formação da rede urbana brasileira mesmo, tá? Em 1930, então, a gente tem metrópoles como polo de atividade. Então, as metrópoles como polo de atividades do setor secundário e terciário, né, comércio também. Estruturação da rede urbana, né, então vai começar a formação de metropolização. E aí, quando a gente começa a ter a metropolização, a gente pode ter as hierarquias urbanas, então formando aí cidades grandes, cidades médias, né? Ah, cidade com mais 100 mil habitantes, até 500 mil habitantes, cidade média, tá? Então, acima de 500 mil habitantes, metrópoles. As cidades pequenas, etc. Fluxo migratório em escalas regionais, também porque a gente vai começar a industrializar principalmente o Sudeste, que é uma concentração industrial ali. E aí, quando a gente começa a industrializar o Sudeste, isso não vai atrair somente população das áreas rurais, como populações de outras regiões, tá? De 1930 a 1950, quando a gente começa, né, a evoluir nosso processo de industrialização, a gente vai ter expansão da malha de transporte e comunicação, principalmente de uma malha rodoviarizada, e comunicação com integração entre as regiões, não somente transporte e comunicação, mas até mesmo a de energia, tá? Unificação dos mercados e atração populacional para a região Sudeste, que é onde a gente tem a economia de aglomeração, né?
nossa grande economia de aglomeração vai ser no Sudeste, tudo bem? Em 1950 e 1980, né, o Brasil em 1970 se torna um país urbano. O Brasil se torna um país urbano. Então, vai começar a se complexificar muito mais esse processo, né? Em 1970, por exemplo, a gente tem a formação comunidade administrativa das regiões metropolitanas, tá? Intenso êxodo rural e migração interregional, ou seja, entre regiões. A partir de 1990, a gente vai começar a ter migrações intra-regionais. Vai ser mais comum a gente ter migração dentro das próprias regiões, mas pelo menos ali entre 50 e 80, a gente vai ver muita migração interregional, entre regiões principalmente do Nordeste, que vai ser o principal polo migratório do Brasil, para a região Sudeste, que vai ser o principal polo imigratório do Brasil, tá? Concentração de pessoas em grandes cidades, fazendo com que a gente comece a ter um inchaço urbano muito grande e comece a ter aí os problemas urbanos que nós conhecemos, tá? De 1980 até os dias atuais, crescimento das metrópoles regionais e cidades médias, principalmente a partir de 1990, tá? Em 1980 a gente começa, na verdade, desde 1970, a gente tem um processo de desconcentração industrial que vai começar a ficar mais forte a partir da década de 90, tá? Essa desconcentração industrial, ela vai começar ali no momento onde a gente tem a colocação do polo de Camaçari, que é um polo petroquímico, que vai fazer com que as pessoas comecem a ficar mais no Nordeste e comecem a atrair pessoas para a Bahia, porque vai gerar emprego, e a gente tem a formação da Zona Franca de Manaus. Só que ainda assim, Franca de Manaus, ainda assim, são iniciativas muito locais, são iniciativas muito pontuais. A gente só vai começar mesmo a ter desconcentração industrial a partir da década de 90, quando a gente tem a guerra fiscal entre os estados e as regiões. E aí a gente vai ter especificamente as indústrias indo para as cidades médias, as indústrias se interiorizando e as indústrias indo para outras regiões, como o Nordeste e o Sul do Brasil, tá? Então a gente começa aí crescimento de mais metrópoles regionais. Então Salvador vai se fortalecer, a gente tem o próprio BH, algumas, BH tá dentro do Sudeste, né? Mas Salvador, BH, próprio Manaus, né? Apesar de, assim, quando a gente fala sobre região norte e região centro-oeste, a gente falar que são áreas de enclaves industriais, a gente tem ali um fortalecimento da Zona Franca de Manaus, né? E do sul também do Brasil, então vai para outras áreas. A gente vai ter, basicamente, o Nordeste crescendo muito com essa questão industrial, tá? Já que a região sul, por mais que a região sul também seja uma área bastante industrial, é a segunda região mais industrial do nosso país, eles cresceram industrialmente não por essa guerra fiscal, mas porque as indústrias elas estão associadas a, por exemplo, iniciativas familiares, regionais, cooperativas, etc. Tá? E pautado em indústrias tradicionais, indústrias têxteis, indústrias alimentícias, etc. Já Nordeste não, né? A gente vai ter o crescimento do Nordeste a partir da Sudene, que é uma superintendência de desenvolvimento criada pelo JK, mas que vai tomar ali muita força na década de 90, ok? Predomínio da migração urbana, ou seja, sair de uma cidade e ir para outra, né? E é isso. O processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira pode se dividir em 4 etapas, conforme a linha do tempo a seguir. A análise da linha do tempo indica a dispersão espacial das atividades econômicas, como eu falei para vocês. Essa dispersão, né, essa desconcentração industrial, a gente vai chamar de reestruturação produtiva, tá? Reestruturação produtiva. E essa reestruturação produtiva, como eu falei para vocês, ela vai ser alavancada pela guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Estados e regiões vão começar a oferecer terrenos mais baratos, impostos mais baratos, né? Ou até mesmo não ter isenções fiscais, isenções de impostos. Vão começar a oferecer leis trabalhistas, leis ambientais mais flexíveis, ou até mesmo a ausência deles. Mercado consumidor abrangente, amplo, mão de obra muito barata, tá? Então, é dessa forma que a gente vai começar a ver outras regiões começarem a se industrializar. E a gente fala que essas outras regiões, que são as deseconomias de aglomeração, elas vão mostrar sua força
nesse sentido, né? As economias de aglomeração, né, vão começar a ter muita força ali na década de 30, 40, 50, por quê? Muito mercado consumidor que pode comprar, porque ali a gente tem as elites econômicas, as elites políticas, né, capital abrangente, a capital que é muito fluido, mas depois a gente começa a perceber que isso não vai ser mais um ponto positivo, vai ser ponto negativo. Por exemplo, eu tenho uma mão de obra muito abrangente, que depois, ao longo dos anos, vão começar a se organizar em sindicatos. As forças dos sindicatos, das leis ambientais, das leis trabalhistas vão começar a atrapalhar o sistema dos empresários, né? O sistema de investimento empresarial. Então, as deseconomias de aglomeração elas vão mostrar a sua força, tá? Então, o Nordeste, o Sul, ok? Então, isso é a reestruturação produtiva, essa dispersão espacial das atividades econômicas. As atividades econômicas vão começar a ir para as outras regiões para além do Sudeste, tá? Intensificadas após a década de 80 por meio do surgimento de novos centros regionais, com destaque para os centros urbanos não metropolitanos. Tá? E aí a gente vai ver de fato, né, a gente formando mesmo a hierarquia urbana. A gente vê ali as metrópoles nacionais, a gente consegue ver São Paulo como uma grande metrópole nacional, a gente consegue ver ali que existem as metrópoles regionais, as metrópoles locais, os centros regionais, etc. Tá? A mudança evidenciada no sentido dos fluxos e na estruturação da rede urbana é resultado do quê? Vamos lá, migração e processo de urbanização voltado às metrópoles. Gente, ele está falando pra gente que vai acontecer o contrário, né? Não vai ser mais voltado às metrópoles. A gente agora vai ver voltado para as cidades médias, tá? Contínua e crescente reestruturação e integração do espaço urbano rural. Nosso gabarito está aqui na letra B, tá? Contínua e crescente reestruturação e integração do espaço urbano rural. Integração de mercados que incorporaram sul e sudeste regiões, as demais regiões brasileiras. Gente, se tivesse nordeste aqui, aí seria a resposta, mas sudeste, gente, na verdade, o resto do país tem que se integrar ao sudeste, tá? Contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas. Na verdade, a contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas é uma consequência desse processo que ele está falando aqui, não é causa, tá? Modernização das economias da região norte e nordeste. Da região nordeste sim, da região norte não, tá? Norte e centro-oeste são chamados de manchas ou enclaves periféricos, tá? Enclaves industriais. Por que enclaves? Porque nunca conseguiu de fato se modernizar. Apesar da gente ter a Zona Franca de Manaus ali, nunca conseguiu se modernizar de fato como um todo, tá? Industrialmente falando. Ok? A gente tem ali manchas, tá? Então, Zona Franca de Manaus é uma mancha. De resto, o que temos, tá? Então, gabarito aqui, letra B. Gabarito, então, letra B. Gente, olha essa questão aqui. Se você pegar uma questão antiga, muito antiga aí da ESA, não precisa muito antiga também assim, não. 2, 3 anos atrás, você vai ver que eram questões bem curtinhas. E agora a gente tem ali, ó, até uma contextualização, não é mais aquele gravolation, mas não, tá? Então é importante a gente pensar nesse sentido também, como ele tá começando agora também a colocar contexto, né? Não é nada jogado, então sempre precisa ali pensar, né, raciocinar em relação ao tema. Ele fala assim pra gente: o primeiro pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 11º Batalhão de Infantaria da Montanha deslocar-se-á para o 72º Batalhão de Infantaria sediado em Petrolina, no estado de Pernambuco, a fim de realizar o estágio de adaptação e operações na Caatinga. O referido estágio terá duração de 2 semanas. O tipo de clima predominante na região do estado de Pernambuco é o clima tropical semiárido, que apresenta as seguintes características. Contextualizou pra gente, e aí eu acho muito legal que ele contextualizou algo que vocês vão viver, sabe? Porque é isso. Vocês aprendem geografia de uma maneira tão específica, principalmente a questão de geografia física, porque vocês vão viver isso, vocês vão fazer estágio de adaptação, operação nesses biomas, nesses climas. Então, é importante para vocês terem conhecimento sobre isso, tá? E aí, vamos lá. É o clima mais representativo do Brasil, abrange maior parte da região
clima mais representativo do Brasil não me parece ser isso aqui não, tá? Isso aqui, como assim mais representativo? Que tá em quase todo o Brasil? Não é isso, tá? De fato, abrange uma parte da região Nordeste, né? Mas não é o clima mais representativo do Brasil especificamente. Apresenta as seguintes características marcantes. Existência de 2 estações bem definidas. Não, isso aqui é o clima tropical. Tropical semiárido é longos períodos de estiagem. Temperaturas altas, amplitudes térmicas anuais elevadas, devido à influência da continentalidade, tá? Não, gente, tá? Ele deu aqui característica pra gente do clima tropical típico. É o clima brasileiro com menor índice pluviométrico anual, sim, né? Porque longos períodos de estiagem, chovem pouco, é por isso que a gente tem um semiárido. O que causa o problema da estiagem. Há uma má distribuição das chuvas que estão concentradas em alguns meses do ano, geralmente fevereiro e março, tá? As médias térmicas em torno de 28, 26, 28, estaria também certo. As temperaturas são elevadas e possui baixa umidade do ar ao longo do ano. Perfeito. Aqui, gabarito letra B. Essas são as características do clima semiárido. Vamos ver as outras, o que estaria errado nas outras, né? Apresenta chuvas concentradas no inverno. Não, é no verão, tá? Sofre grande influência anual da MTA. Se sofresse grande influência da MTA anualmente, choveria bem, né? Já que a MTA, ela é úmida. Elevada taxa de umidade, completamente diferente, né? Ao contrário, tropical semiárido é baixa taxa de umidade. Tá? Então aqui gabarito letra B. E trouxe aqui pra vocês, gente, um mapa de climas do Brasil. Vocês têm que saber espacializar esse mapa, assim como a espacialização das massas de ar. E quando a gente olha ali para a primeira questão, que ele fala é o clima mais representativo do Brasil, a gente consegue perceber que o clima mais representativo do Brasil é o tropical típico, né, até mesmo porque ele representa a zona intertropical e o equatorial, né? Eles são bastante, de uma certa maneira, bastante representativos dentro do mapa e do território brasileiro, tá? Aqui o semiárido, que foi a nossa questão falava, ele pega realmente grande parte da região Nordeste, e a região Nordeste ela não é somente formado pelo clima semiárido, a gente também tem aqui o tropical litorâneo ou tropical úmido. O que acontece, gente? A gente consegue perceber aqui que o tropical litorâneo úmido, ele vai desde aqui do Rio Grande do Norte, pega todo ali até São Paulo, ele pega todo o litoral do Brasil, mas mesmo assim há diferenças entre eles, né? Ele trabalha com uma latitude muito diferenciada, e aqui na região Nordeste a gente tem mais chuvas do que na região Sudeste, tá? Então, por mais que seja o mesmo clima, os fatores atuantes, por exemplo, maritimidade, aqui é mais quente, tá? Então, como aqui é mais quente, a gente tem evaporação do mar maior, então vai chover mais. Nesse clima litorâneo úmido, onde a gente acaba fomentando a zona da mata nordestina, tá? Já aqui eu tenho o sertão e numa fase de transição eu tenho aqui o agreste, tá? Temos esse tropical de altitude. O tropical de altitude, ele tem as características do tropical, mas tem um fator altitude muito atuante. Então a gente está nas terras altas do sul e do sudeste, né? Principalmente aqui do sudeste, uma parte do centro-oeste, né? No Planalto Central, na qual, como é muito alto, acaba que a gente tem ali temperaturas mais ou menos e o inverno um pouquinho mais rigoroso, tá? Então, o inverno mais frio. No tropical, a gente tem 2 estações bem definidas, a gente consegue encontrar aqui também manchas de tropical em outras áreas. E a gente tem aqui o clima subtropical, que está abaixo do Trópico de Capricórnio. Como eu falei para vocês, né? Pega ali o extremo sul de São Paulo, o extremo sul do Mato Grosso do Sul, todos os estados da região sul, e ele tem 4 estações bem definidas. No caso, ele está completamente diferente do resto do Brasil, porque o resto do Brasil está na zona térmica intertropical, como a gente viu, né? Já aqui está na zona térmica temperada sul, onde tem todas as 4 estações bem definidas e um inverno bem rigoroso, tá? A possibilidade, por exemplo, de neve no Brasil é dentro desse clima subtropical. Eu só vou pedir cuidado com vocês, porque aqui não é clima temperado, é clima subtropical dentro da zona térmica temperada. Eles podem, às vezes, colocar para vocês clima temperado, mas está errado, tá? A zona térmica é temperada e o clima é subtropical. De fato, a gente tem o clima temperado em outros lugares do mundo, mas não tem no Brasil, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Um outro ponto também em relação ao clima subtropical é onde tem a maior amplitude térmica do nosso território, tá? Para quem não sabe, amplitude térmica é quando a gente tem a diferença entre a máxima e a mínima temperatura.
A amplitude térmica, ela pode ser diária, a amplitude térmica ela pode ser anual, ela pode ser mensal, mas no caso anual a gente tem aqui a região sul. A amplitude térmica ela cresce se afastando do mar, então quanto mais próximo do mar, menor a amplitude térmica, porque quanto mais próximo do mar, mais umidade na atmosfera, então a gente tem ali uma diferenciação menor de temperatura e também a gente tem então o fator continentalidade atuando para aumentar a amplitude térmica e a gente também tem a questão da distância da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor a amplitude térmica, então quanto mais longe da linha do Equador, maior a amplitude térmica, tá? Então essa área aqui seria a área de maior amplitude térmica do nosso país. E aí, no caso aqui, o clima equatorial tem uma baixíssima amplitude térmica. Ok, então aqui, porque está muito longe da linha do Equador e longe do mar. E aqui a gente tem, por exemplo, aqui, está muito próximo do mar e está em cima da linha do Equador. Então a menor amplitude térmica do nosso país seria ali, tá? Esse mapa aqui também é legal porque dá para ver as correntes marítimas que também são importantes fatores climáticos. Aqui no Brasil a gente tem a atuação principalmente da corrente do Brasil, que pega todo o nosso litoral. As correntes de Falklands ou as correntes de Malvinas, que são correntes frias, elas acabam atuando no sul do Brasil, mas principalmente no inverno, tá? No verão a corrente do Brasil consegue se estender até o sul do Brasil, mas essas áreas aqui são áreas, por exemplo, até de mar frio, né? Então, para quem mora aqui no sul, que mora aqui no sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, percebe que o mar é bem gelado, tá? Por quê? Porque tem a influência das correntes das Malvinas ou Falklands, são o mesmo nome, são correntes frias. Já mais aqui, para o aumento quando a gente vai diminuindo a latitude, a gente vai ter a influência da corrente do Brasil, como a corrente quente, e a gente tem aqui a corrente sul equatorial, que também pode ser chamada de corrente das Guianas. Então, também são correntes quentes. Então, toda essa área aqui vai fazer com que a gente tenha um oceano mais quente, uma maior evaporação, e essas áreas aqui acabam sendo mais chuvosas também, como eu falei para vocês. Ok, então aí uma breve explicação sobre massas de ar, sobre correntes marítimas que são extremamente importantes. E agora vamos ver aqui uma questão sobre massas de ar, tá? A gente viu aqui climas, vimos correntes e agora falar sobre massas de ar, ou seja, duas questões de climas na mesma prova, significa que a gente vai ter cada vez mais esse tema sendo abordado, né? Até um tempo atrás, eu sempre falava que bioma, vegetação era o tema mais importante de geografia e física, mas hoje eu vejo mais que a questão de climatologia. Então é preciso a gente estudar bem e revisar bem essa parte de climatologia, tá? O Brasil possui 92% do território na zona intertropical do planeta, o que significa que a gente vai ter, de uma forma geral, um verão muito úmido e um inverno mais seco, né? E a gente ainda vai ter que ter a análise dos fatores climáticos, né? Porque, por exemplo, eu estou dentro da zona intertropical, mas eu estou muito próximo do litoral, eu estou muito próximo do mar, eu vou ter ali a influência da maritimidade. Se no intertropical eu tenho médias térmicas altas, né? Mas se eu tiver a altitude atuando, o fator altitude atuando, vai ser mais frio, né? Eu vou ter um inverno mais frio e um verão mais ameno. Então a gente tem que analisar pela zona térmica, claro, mas também tem que analisar os fatores climáticos. Grande extensão no sentido norte e sul, ou seja, tem uma grande latitude e com forte influência das massas de ar oceânicas. 3 massas de ar nossas são quente úmidas, uma é fria e úmida e uma é quente e seca. Ou seja, a gente tem 4 massas de ar úmidas atuando, tá? A MPA só atua no inverno, porém, contudo, entretanto, né, é importante a gente falar também sobre ela. Em apenas 8% do território, ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre o clima subtropical. Ele pega ali todos os estados da região sul, mais o extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que apresenta maior variação térmica e estações do ano bem definidas. Ao analisar a atuação de massas de ar que atuam no território brasileiro, podemos afirmar o quê? Aqui a gente tem a MEC, que atua, né, no verão quase em todo o território brasileiro, já no inverno ele está reduzido ao Acre e ao Amazonas. A gente tem a MEC, que pega aqui o litoral do Nordeste e o litoral do Norte. Quando é no inverno, ele atua mais aqui no litoral do Norte. A gente tem a MTC, que ela é mais reduzida de uma forma geral no verão, mas ela atua fortemente
no inverno, caracterizando essa questão do inverno mais seco no Brasil. A MPA, que surge no inverno, né? E ela consegue adentrar quase todo o território brasileiro, caso consiga entrar pelas planícies interioranas, ou seja, caso ocorra o fenômeno de friagem. E a gente tem a MTA aqui atuando bastante também no inverno, tá? É por isso que, mesmo o inverno da zona intertropical ser um inverno menos chuvoso, a MTA é bastante atuante, tá? E aí, então, vamos ver as questões. Ele pergunta pra gente: ao analisar a atuação de massas de ar que atuam, podemos afirmar que a MEC, ela é quente e úmida, a MTC é fria e seca. Gente, a única fria é a MPA. MTA fria, fria, MPA fria, ok? Quente, a MEI é quente, ok. Agora vamos ver, a MEC é quente e úmida? Sim. MTC, ela é quente e seca. Faltou aqui o quente e seco, o seca tá certo. MTA, ela é quente e úmida. Aqui ele só queria característica, né? Quente e úmida, MPA é fria e úmida. E a MEIA é quente e seca. A única seca que nós temos é a MTC e a única fria que nós temos é a MPA. De resto, tudo quente e úmida, tá? Que era uma característica ele queria aqui pra gente uma característica das massas de ar. Lembrando, se tá próximo do Trópico de Capricórnio ou próximo da linha do Equador, vai ser quente. Né? No caso, a MPA, ela nasce em área subantártica, ou seja, nasce próximo ao Círculo Polar Antártico, então ela é fria. E se ela for marítmica, no caso, as atlânticas serão úmidas. A gente tem tanto a MEC como a MTC continentais, porém a MEC ela é úmida porque ela nasce em cima da floresta amazônica. Então, por mais que ela seja continental, ou seja, não tem ali um aporte de água do oceano, a gente vai ter um aporte de água pela evapotranspiração da floresta, tá? Isso já não acontece com a MTC, então por isso que ela é seca. Mas a MEC, apesar de continental, é uma grande pegadinha que nós temos, né? Apesar de continental, ela é úmida, tá bom? E ela é úmida exatamente pelo fato dela nascer em cima da floresta amazônica, tá? O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia é a organização militar responsável pelo transporte fluvial tático. Mais uma questão aí contextualizada ao que vocês vão viver, né? E logístico na região. Um dos locais de atuação é no encontro das águas do Rio Solimões e Negros, que estão na bacia amazônica, tá? E é muito fácil a gente pensar, bacia amazônica. E aí, no caso, Rio Solimões e Negros, eles formam o Rio Amazonas. São importantíssimos afluentes aqui. Professora, mas isso aqui é gravoleixo. Não, gente, isso aqui é conhecimento de hidrografia brasileira, tá? Então, eles dois juntos dão a bacia, dão o Rio Amazonas, que é o rio principal da bacia amazônica, tá? Então, extremamente importante pra gente. Professora, o Xingu também tá na bacia amazônica, gente. Mas, assim, quando a gente está estudando hidrografia, que a gente estuda a bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, a gente precisa entender alguns afluentes deles. E aí, no caso, Solimões e Negros é uma informação extremamente importante nesse contexto de estudos e análise de hidrografia brasileira, hidrografia da maior bacia do mundo, tá bom? Da bacia hidrográfica do mundo, ok? Vocês poderiam, por exemplo, tirar o Paraná, que não tem aqui nada a ver com a história. Tocantins forma o Tocantins-Araguaia, também não teria nada aqui com a história, né? Aí vocês poderiam ficar entre dúvida entre a letra A, B e C. Eu acho que essa aqui foi bem tranquila, porque se você tá no Comando Militar da Amazônia, provavelmente você estaria falando ali da bacia amazônica, né? Que seria uma grande bacia. Essa questão aqui, ela foi extremamente interessante, porque ela uniu história e geografia ao mesmo tempo, tá? Então, isso traz pra gente um novo padrão de prova, que são provas que não apenas contextualizam, né, para a vida de vocês, contextualizam a geografia, mas acabam também trazendo questões que são interdisciplinares, tá? Aqui ele fala o Triângulos Pilares Mestres da Amazônia no século XVIII. Então fala sobre formação no território amazônico, formação no território brasileiro, tá? Então extremamente importante, ciclos econômicos. Qual a estratégia geopolítica? Falando sobre geopolítica, então a ESA está introduzindo um novo conceito pra gente que nunca tinha caído antes, né? Que são conceitos geopolíticos, de formação de território, de formação de soberania de território, tá? Então é plausível de que a gente veja cada vez mais questões nesse sentido, né? Qual estratégia geopolítica representada no mapa foi adotada pela coroa portuguesa para ocupar o território amazônico durante o século XVIII, tá?
Bem, gente, não somente no século XVIII, mas isso vai ser uma estrutura que vai vir, por exemplo, para os projetos geopolíticos do século XX, que é criação de fortificações militares e colocação das forças armadas no território amazônico, tá bom? E aí eu acho que dava para fazer essa questão só de olhar para esse mapa, que ele coloca um F aqui, né? Seria ele fortaleza, tá? Ou fortificação, tá? Então talvez dava para vocês fazerem isso, mas de uma certa maneira, história e formação do território brasileiro, história e geografia. Eu falei para vocês que o projeto geopolítico do século XX foi exatamente fazer projetos de integração da Amazônia em relação ao resto do Brasil, principalmente durante o período militar. A gente tem até uma icônica frase do regime militar que fala: integrar para não entregar, ou seja, precisava integrar a região amazônica ao resto do Brasil para que não entregasse a soberania dele para outros países, tá? E é isso aí, a gente vai ter diversos projetos e um dos grandes projetos é o projeto Calha Norte, na qual a gente vai colocar ali as Forças Armadas nas áreas mais setentrionais da região norte, tá bom? Isso aí, gabarito, letra D. Finalizamos as questões de geografia da ESA, vimos, analisamos e conseguimos prever aí como que serão as próximas questões, pelo menos o padrão delas, tá? Bastante contextualizada, bastante interdisciplinar, né? E com bastante questões de geografia física, principalmente climatologia, tá? Qualquer dúvida pode me procurar, @profjessicafonte, estou aí com vocês, rumo à aprovação. Venha com a gente aqui do Monstro, que eu tenho certeza que vai ser a melhor preparação que vocês possam ter. Até mais, até a próxima.